Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma manhã que se inicia, onde podemos levantar, comer, vestir, trabalhar. Deus, aqui está as nossas vidas diante da Tua presença e pedimos que o Senhor esteja conosco em cada atividade, que o Senhor possa estar conosco no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, que a Tua graça e que o Teu favor repouse, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha abençoar, Senhor, venha fortalecer, venha capacitar, venha ajudar, venha enriquecer, Senhor, as nossas vidas. Pai, nós intercedemos uns pelos outros para que o Senhor entre com providência nas nossas áreas necessitadas. Área financeira, familiar, profissional, área congregacional, área, Senhor Deus, da nossa vida emocional, que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar e nos fortalecer. Nós precisamos de Ti, somos dependentes. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Por isso, Senhor, nos revista de poder, nos revista de graça, nos ajude a vencer, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Fale conosco agora, Pai, através da Sua palavra. Nos ensina, nos mostra o caminho a seguir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Continuando o nosso estudo de 1 João, hoje o capítulo de número 4. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem dado. Deus é o amor. Em quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. O capítulo de número 4, ele contém 21 versículos e o apóstolo João continua a fazer as suas declarações para a igreja e também fazer aqui algo apologético, ou seja, ele está fazendo uma mensagem em defesa da fé. Por quê? Ele está combatendo uma doutrina da sua época que se levantou. A doutrina era que Jesus Cristo não veio em carne, era que Jesus Cristo veio em espírito. Por isso, o apóstolo João, ele está enfatizando que Jesus Cristo, ele veio em carne, ele estava em carne entre nós. Porque a doutrina que estava se levantando naquela época dizia que Jesus Cristo veio em apenas espírito. Por quê? Porque Jesus não pecou. Já que ele não pecou, ele não estava em carne, porque a carne é pecaminosa. Diante disto, então, o apóstolo João faz esta ação apologética, defendendo a fé e evidenciando com a sua fala que Jesus Cristo veio em carne e era perfeito, e nele não houve engano e nem pecado, e ele estava em espírito e carne, porque se ele não estivesse em espírito e carne, a obra consumada no Calvário seria vã e inexistente, mas Jesus Cristo veio em carne. E ele coloca então estes homens que estão falando estas novas doutrinas, esses novos ensinamentos, na categoria de falsos profetas. Por isso, ele começa o capítulo 4 dizendo para provar se o Espírito vem de Deus ou não. Este provar é o mesmo que uma balança, é o mesmo que prestar atenção, é mesmo que fazer um julgamento. Então ele diz, provai. Este ato de provar é para definição se aquilo vem de Deus ou não é de Deus. E aqui a gente coloca já um ponto para nós, que diante de muitos profetas que têm se levantado, diante de muitos pastores que têm se levantado, devemos provar se estes espíritos que estão ministrando são de Deus ou não. Porque a identificação se dá na palavra que eles pregam. Então nós provamos eles naquilo que eles falam. O que eles falam nos dá o direito de pesar e ver se está de acordo com o que nós ouvimos desde o princípio. Então ele diz, provai e vede se o Espírito que vos fala, ele vem de Deus ou não. Porque há muitos falsos profetas que estão se levantando em todo o mundo. O apóstolo João já coloca isto em todo o mundo. Então não era só na região dele, mas em todos os lugares que havia uma igreja, uma congregação, estava se levantando pessoas com outros pensamentos e com outras mensagens. Ele então vai dizer que nós
conhecemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós nos faz ver Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio em carne e que ele é de Deus. E que ele veio para cumprir a salvação do mundo. E ele então vai dizer, agora, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, ele não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Aí ele vai dizer, do qual já ouvistes que havia de vir e que já está no mundo. Então João ele diz, o espírito do anticristo, ele está a influenciar e a enganar as pessoas. E ele já tem semeado discussões e mensagens erradas e disseminado isso no seio da igreja. Então, prove se aquilo vem de Deus ou não, porque o espírito do anticristo já está agindo no mundo. E ele vai dizer assim no versículo 4, que nós somos de Deus e que maior é o que está em nós do que está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo está no mundo a enganar, mas maior é o que está em nós. O que está em nós? No versículo de número 2, ele diz que nós temos o Espírito Santo. Então, o que está em nós que é maior do que o que está no mundo? O próprio Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e por isso nós vencemos o mundo e vencemos estas mensagens falsificadas. Agora ele dá um detalhe na mensagem em que eles pregam. Ele diz assim, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. O sistema mundano ouve os falsos profetas e acha maravilhoso. Por quê? Porque a mensagem dos falsos profetas é agradável aos olhos, é agradável aos ouvidos, é agradável ao estilo de vida. Por quê? Porque não combate, porque não vem contra o sistema. Por quê? Porque a mensagem é tranquila, a mensagem é apenas uma mensagem de motivação e não uma mensagem de arrependimento e muito menos de confronto. Por isso, o apóstolo João diz que eles são do mundo e o mundo os ouve. Por que o mundo os ouve? Porque a mensagem deles são mensagens doces que massageiam os egos e que fazem eles ficar com o seu interior inflamado e motivado a continuar no mesmo estilo de vida sem ter consequências. Por isso o mundo os ouve. Mas nós, no versículo 6, somos de Deus e nós conhecemos o Espírito da verdade. E nós não servimos então ao espírito do erro. A partir do versículo 7, o apóstolo João, ele vai continuar a falar do amor fraternal. Mas aqui ele vai dizer que o amor, ele é a base central da fé do crente. Ele vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então veja só, o apóstolo João coloca que o amor, ele é de Deus. E qualquer que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama, qualquer que tem o amor, ele foi nascido de Deus. Então ele coloca o amor como uma base. Ele coloca o amor como um pilar, a sustentação do evangelho. E ele ainda vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor aqui não é algo relacionado apenas a uma palavra, mas é muito mais. Por exemplo, quando nós observamos a palavra amor, nós precisamos entender que ela tem duas vertentes. Nós podemos entender amor como o amor de sentimento e o amor em espécie de caridade.
Porque a Bíblia apresenta esta palavra desta forma. Quando nós vamos observar a tradução bíblica, nós temos duas possíveis interpretações. Nós temos a literalidade e nós temos a por equivalência. O que é isto? Literalidade é quando a palavra ela vem traduzida do grego literalmente. Ela vem já traduzida, trazido a mensagem literal, ainda que no texto não venha fazer tanto sentido diante ali do versículo, mas é literal. O que a palavra é no grego é colocado no português para nós. E nós temos por equivalência. O que é equivalência? É uma interpretação da palavra original em que se pega sinônimos daquela palavra. Por exemplo, quando nós observamos a palavra amor, hoje as escrituras estão apresentando elas não mais literal, mas por equivalência. Porque antigamente as Bíblias elas traziam a palavra amor no aspecto de caridade. Você já deve ter observado e às vezes você ainda tem em sua casa uma Bíblia que não fala amor, mas fala caridade, porque caridade é a literalidade da palavra do grego. Ela vem traduzida e quando ela veio traduzida, ela já veio em grego trazendo este tema, esta explanação literal, caridade. Então, caridade é literal. Agora, nós estamos vendo a Bíblia trazendo a palavra amor, que é por equivalência. Porque só faz caridade aquele que tem amor. Só que tem uma distinção muito grande em amor e caridade. Você não concorda comigo? Quando nós observamos esta palavra amor aqui no texto de João, nós devemos entender então que esta palavra ela traz essas duas vertentes, a literal e a por equivalência, ou seja, o apóstolo João está falando do amor no aspecto de caridade, de serviço, de sacrifício, de entrega, de ação para com o outro, porque quando você estende a mão, quando você dá um prato de comida, quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, quando você abraça alguém, quando você aconselha alguém, isto é caridade. Lembra? Ok? Caridade é o ato de fazer o bem, caridade. Mas o amor, ele está mais envolvido no aspecto do sentimento, de pensar o bem, de desejar o bem, de dizer que ama, de dizer que está junto, mais para o lado do sentimento. Então nós devemos ter esta compreensão que as escrituras apresentam esta palavra amor nesses dois sentidos. Muitas Bíblias ainda sustentam que amor ela deve ser traduzida não como sentimento, mas como caridade, para já dar esse sentido de que o amor é o ato de fazer o bem. E nós vemos aqui isto. Por quê? Porque o que o apóstolo João está dizendo é o ato de fazer o bem para o próximo. Por isso ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha só, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então veja que o amor que João está falando é um amor de atitude, ou seja, é um amor de caridade, é um amor que faz o bem, que realiza algo, que constrói algo em benefício do outro. Então nós devemos entender isto para nós não sermos enganados e pensar que amor é apenas o aspecto do sentimento, de dizer eu amo alguém, eu amo o irmão, eu amo a igreja, eu amo isso. Não, o amor ele é sacrificial.
Se você ama, então você cumpre o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, porque ali é caridade. Toda palavra de amor expressa no Novo Testamento, ela é caridade, ela é o ato de fazer o bem. E o apóstolo João declara isto muito bem, mostrando para nós que o amor é uma entrega, que o amor é algo que deve ser construído e feito para sermos testemunhas de Deus. Olhe como que ele declara isso, a partir do versículo de número 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Se vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, o apóstolo João declara que este amor que se sacrifica, este amor que leva-nos à prática de boas ações, comprova que estamos em Deus, comprova que estamos ligados e sintonizados no próprio Senhor. Por isso, ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, o ato de amar o próximo, o ato de fazer a caridade ao próximo é uma comprovação que Deus está na minha vida. E ele ainda agora vai dizer algo tremendo no versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Veja como que a palavra amor, ela não pode ser caracterizada apenas como sentimento. Por quê? Porque ele disse, se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece os seus irmãos, como que você consegue aborrecer alguém? É por atitudes, concorda? É por atos que se aborrece alguém. Ele vai dizer, mas qualquer que aborrece o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aqui o apóstolo João, ele vai terminando o capítulo 4 dizendo, como pode alguém dizer que ama a Deus e não consegue fazer o bem para o próximo? Como pode alguém dizer eu amo a Deus, mas não consegue olhar na cara de alguém? Como pode alguém dizer eu amo a Deus, mas tem raiva, tem inveja, tem ranço, tem nervosismo contra alguém, tem amargura contra alguém, tem cólera contra alguém, tem ira contra alguém? Como pode alguém dizer eu amo a Deus, mas está com o coração cheio do mal? Como pode alguém dizer em sentimento eu amo a Deus, mas em atos eu aborreço os meus irmãos? E ele então termina dizendo, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que nós concluímos aqui no capítulo 4? Concluímos que é necessário o amor estar em nós, crescendo e se desenvolvendo. Entendemos que o amor não é apenas palavras, mas é atitudes de caridade, o ato de fazer o bem para o próximo. E entendemos que devemos, sim, em todo momento provar se o Espírito que nos fala vem de Deus ou não é de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força e o Teu amparo. Esteja sobre nós, esteja conosco, nos aperfeiçoando cada vez mais, Senhor.
Pai, abençoe o nosso dia, dai-nos vitória e livramento. Em nome de Jesus, abençoe-nos. Amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. E eu te espero aqui no próximo vídeo.